Seja bem-vindo a mais um programa. Hoje voltamos a falar de ensino. Depois de passarmos por várias escolas, agora é a vez da Escola Secundária Vitorino Mésio. Junto de mim já tenho a Presidente do Conselho Executivo para falar um pouco sobre todos os desafios à volta da educação, agora com esta fase que temos que estar à distância. É Augusta Escobar e então já está aqui. Seja bem-vinda, muito obrigada por nos receber na sua escola, que também já foi minha e é um pouco de todos nós, acho que podemos dizer isso com toda a certeza. Começando aqui por falar nesta fase, tem sido um desafio. Como Presidente do Conselho Executivo, certamente o maior desafio que apanhou nos últimos anos. Bom dia a todos. Sim, tem sido um desafio sem precedentes, aliás, como para toda a gente. E as escolas têm, igualmente como outros setores, têm que dar respostas quase ao minuto e sem experiência de uma situação semelhante, não é? E isso tem tornado as coisas extremamente difíceis de gerir, sim. A nível dos docentes, houve aqui uma gestão, porque começaram depois as aulas por videochamada, houve aqui toda uma gestão com os docentes para esta fase? É assim, nós, quando as escolas encerraram a 13 de março, nós automaticamente tínhamos uma estrutura já de ensino mediatizado, ou seja, ensino através da plataforma e-learning, para alguns alunos e para o ensino mais adulto. E como tínhamos esta plataforma, usamos naquelas últimas duas semanas do segundo período, usamos esta plataforma para apoiar os alunos, para não haver aquele corte radical com a escola. Então todos os alunos foram matriculados como visitantes, todos os professores também, e houve aqui um suporte, pelo menos para os alunos não sentirem aquele corte radical. Felizmente tínhamos esta resposta, é uma resposta que nos era familiar, porque já existe desde 2003, não é? Embora não esteja aberta aos alunos do ensino regular e é um ensino recorrente, mas serviu-nos aqui para fazer esta ponte. E vários professores usaram esta ponte para continuar a manter contacto com os alunos, a fazer algum trabalho para que não houvesse aquele corte radical, o que foi muito bom, porque acabamos por ter uma resposta intermédia entre aquilo que depois se viria a conhecer como o ensino à distância, não é? Que começou a partir de 14 de abril. Já um mês depois. Um mês depois. Entretanto, claro, com a interrupção da Páscoa e depois da interrupção fizemos as nossas reuniões através da plataforma Teams, as reuniões de professores para as avaliações dos alunos e no dia 14 arrancamos então com outra fase na escola, já com novos horários, com nova preparação, com muitas reuniões de Conselho Pedagógico, de Conselho Executivo, para tentar explorar as melhores respostas nesta fase, nomeadamente que plataforma é que iríamos usar, que recursos e que ferramentas iríamos dar aos alunos. E então, para esta fase de ensino à distância, houve uma fase prévia de levantamento de todos os alunos da nossa escola que necessitariam de equipamentos para poderem fazer face ao ensino à distância. Sim, porque, por incrível que pareça, muitas pessoas pensam que não, mas ainda existem alunos e famílias que não têm computadores em casa e às vezes não têm internet. E isso aconteceu aqui nesta escola. Também aconteceu nesta escola, como em todas as escolas, e felizmente conseguimos dar uma resposta que provavelmente não terá sido a ideal, mas que foi muito perto, ou seja, conseguimos emprestar computadores e os hotspots para acesso à internet a vários alunos e também fizemos o acompanhamento até na ótica do utilizador, porque muitas vezes os meninos, para além de não terem computador, também ainda lhes falta um bocadinho da literacia digital até para usar as coisas mais básicas do computador. E nós demos este acompanhamento, não só presencial, em termos em termos técnicos, não é? Mas também remotamente ajudar aqui a resolver alguns problemas de como utilizar o computador. Parece que não, mas é como está a dizer.
ainda não há esta cultura de ter um portátil em casa ou uma forma mesmo que seja móvel que não o smartphone. E já agora aproveito que tenho este tempo de antena também para fazer o apelo aos encarregados de educação, que muitas vezes acabam por investir em aparelhos móveis, nos smartphones, pronto, comprar bons aparelhos, se calhar investirem mais menos no smartphone, não é? E mais num aparelho em casa que lhes permita fazer também algum trabalho pessoal e profissional, não é? Sim, mesmo para o futuro, não é só para a escola, mas já a pensar numa perspectiva futura. Exatamente. No início houve muitas dificuldades com vários alunos no que toca às plataformas. Agora sente que as coisas já estão a correr melhor, que já se habituaram, porque no início ninguém estava habituado a tudo isso, foi uma mudança, mas agora se calhar já estavam dispostos a ter sempre um ensino muito digital e tecnológico. Completamente, ou seja, inicialmente não foram todos, é claro que há sempre utilizadores, quer professores, quer alunos que têm competências mais vastas do que outros, mas foi uma dificuldade para já fazer uma escolha, depois a escolha que desse várias respostas, porque, por exemplo, o ensino recorrente mediatizado que nós temos, que é com a plataforma Moodle, não oferece a possibilidade da videoconferência, não é? E era desejável que esta parte síncrona também passasse pela videoconferência. Mas depois de fazermos a escolha e graças também ao trabalho da empresa que fornece a plataforma da educação para os Açores, tem feito um trabalho fantástico. Nós, passadas estas semanas, vemos assim uma distância a anos-luz, ou seja, se a primeira semana foi um bocadinho caótica e se houve de facto várias falhas que também deixaram as pessoas um bocadinho inseguras por não terem aquele suporte sustentável, agora as pessoas estão familiarizadíssimas, não só com esta plataforma, mas com outras, com aplicativos que também usam complementarmente à plataforma do SGE e eu acho que de tantas coisas más que a pandemia tem trazido, não é? Que as coisas positivas também têm que ser ditas. E uma das coisas positivas é o facto das pessoas se desafiarem a ultrapassarem estes obstáculos, não é? O obstáculo da tecnologia, o obstáculo do desconhecimento, do desconhecido, o obstáculo de ter que reaprender a usar outros recursos, outras ferramentas, como usá-los. Todos estes obstáculos têm sido ultrapassados, quer por professores e alunos, e isto tem sido muito vantajoso e vai ser muito vantajoso para os alunos, porque os alunos estão aqui a construir competências que antes provavelmente não daríamos tanto ênfase. Estávamos a dar ênfase, mas não tínhamos... Há um ditado que diz a necessidade aguça o engenho, e aguçou o engenho, ou seja, as pessoas em tempo recorde tiveram que começar a dominar vocabulário, a dominar conceitos, a quebrar determinadas barreiras que existia entre o que é o ensino presencial e o ensino à distância. Portanto, acaba por estar assim de acordo com essas novas medidas de ensino à distância dentro do possível, dentro daquilo que se conseguia. Como é que vê, assim, na sua opinião, todas estas medidas, incluindo telescola, as videochamadas, como é que vê esta nova situação? Bom, a telescola foi uma boa aposta, porque certamente haverá alunos a usufruírem, sobretudo aqueles alunos que não dominam muito bem o computador ou que, pronto, para eles talvez é uma resposta mais eficaz na medida em que não têm que ir para uma videoconferência por motivos diversos. Será uma resposta boa para um conjunto de alunos. A experiência que eu tenho em termos de escola, da nossa escola, a resposta passa muito mais pela videoconferência, pela videoconferência e não só, ou seja, pelo modelo síncrono, em modelo de videoconferência e chat,
e por um modelo assíncrono. Ou seja, e eu vejo mesmo relativamente à minha filha. Eu tenho uma filha com 12 anos, que começou inicialmente a assistir às aulas da telescola através da RTP Memória, mas chegou uma altura que era muita coisa, ou seja, ou ela estava atenta e seguia o seu horário, quer sincronamente, quer assincronamente, depois na realização de trabalhos, em pesquisas, consecução de tarefas nas várias disciplinas, ou assistia à telescola, porque as duas coisas iriam ser demasiado. E por isso eu acho que que as duas respostas serviram públicos-alvo diferente. Mas esta resposta da plataforma com videoconferência, com outros aplicativos também ao serviço da educação, tem sido uma resposta que nós provavelmente nunca mais vamos dispensar. Porque mesmo quando regressarmos ao ensino presencial, que é de facto ideal, nós vamos sempre poder enriquecer a nossa sala de aula com recurso a todas estas ferramentas que nós agora experimentamos. Porque vai ser extremamente interessante e isto vai ser a inovação dentro da sala de aula que nós temos vindo a debater. Não é? A inovação não passa só por metermos a tecnologia e já somos modernos, temos aqui uma aula toda moderna, toda inovadora. Não, é nós usarmos as tecnologias de forma quase invisível, mas que elas venham sim inovar, abrir para o mundo, mostrar outras perspectivas, neste sentido, neste conceito de criar quase um ensino híbrido. Por isso eu acho que a educação vai ganhar muito com esta experiência do ensino à distância. Sim, isso vai muito de encontro à ideia que toda a gente diz que a educação vai ficar cada vez mais digital e se calhar aqui está a prova disso, que se alguns professores achavam que não eram capazes, agora já estão mais do que habituados. Falando aqui em concreto desta escola, temos aqui duas perspectivas. Por um lado, temos, por exemplo, os alunos do 9º ano que estão numa fase que tinham que fazer a escolha se iam para a área de ciências, de línguas, artes. Eu própria também tive que fazer, não é? E depois a fase do 12º ano, que se calhar era mais importante, que eram as escolhas para universidades e que era um ano que é fundamental para as nossas vidas. Aqui, que resposta é que se dá a esses alunos? Continua a haver um acompanhamento mesmo a nível das suas escolhas com um psicólogo? Como é que tem sido? É assim, os nossos serviços de psicologia e orientação continuam a funcionar e continuam a apoiar os nossos alunos. Nós, por exemplo, agora estamos em fase de fazer orientação vocacional para o 9º ano. Tem que ser naturalmente online, através também da plataforma digital que escolhemos. Mas para já estamos a aguardar a confirmação da oferta formativa. Nós já apresentamos a nossa oferta formativa e se a nossa oferta formativa for toda autorizada, não é? Porque a nossa oferta formativa não passa só pelos cursos de ensino regular, também temos os cursos de dupla certificação, que muitas vezes são a escolha dos alunos, e quando tivermos a oferta formativa confirmada, será a fase de fazer orientação vocacional para o 9º ano. Relativamente ao 12º, eles já durante o ano vão tendo várias experiências neste sentido de preparar as suas escolhas para o futuro, até através de um programa que passamos aqui na escola, o Inspiring Future, e outras palestras e outras aproximações que tiveram até com universidades do continente, que já vêm apresentar a sua oferta formativa, mas é claro que este ano é um ano atípico, não é? É um ano bastante atípico. Veja-se a inscrição nos exames, não é? Eles tiveram uma fase para se inscrever, depois as regras, entretanto, mudaram, eles tiveram a oportunidade de refazer as suas inscrições, ou seja, tem sido um caminhar, é um ano atípico, estamos num estado emergencial e é natural que assim seja. Mas eu não considero que isto possa ser
um revés, não é? Porque às vezes parar um bocadinho ou seguir um caminho e retomar outro não é negativo. Faz tudo parte da aprendizagem, do crescimento, e nós temos que nos ajustar, não é? Não podemos esquecer que não há precedentes para o que estamos a viver e necessariamente vai haver a necessidade de nos ajustarmos de outra maneira, de irmos seguindo o caminho consoante ele se nos apresente. E provavelmente vai haver miúdos que agora iriam para o ensino superior que irão com mais dúvidas, mas isso faz parte, porque mesmo quando eles fazem as suas escolhas de forma mais acompanhada e mais sustentada, as dúvidas surgem na mesma. No entanto, nós continuamos a assegurar este acompanhamento através dos nossos serviços de psicologia e orientação, que continuam a trabalhar em trabalho remoto e a acompanhar os alunos. Agora, com a retoma das aulas presenciais para as disciplinas de exame, como é que tem sido aqui a nível de escola, mesmo com os funcionários? Sei que tiveram uma ação de sensibilização no que toca às medidas de higiene, de limpeza do edifício. Isto tem sido um desafio para todos. Ainda estão todos a habituar-se nesta semana? Sim. Nós, aliás, a escola nunca teve que se preparar tantas vezes em tão pouco tempo, não é? Foi quase começar o ano letivo 3 vezes em 2 meses. Esta preparação foi uma preparação que nos causou mais ansiedade. Estávamos há mais de 8 semanas em trabalho remoto, não é? E pronto, o regressar, é toda a ansiedade do desconhecido, é a falta de tempo útil para pensar em tudo, é nós começarmos no terreno para percebermos o que é que falta também. Mas sim, foi feita uma preparação criteriosa. Como disse, começamos por, antes de termos esta possibilidade de fazermos a ação de formação para os assistentes operacionais, de como higienizar corretamente e limpar corretamente e desinfetar corretamente o edifício e as superfícies, que foi facultada pelo Exército. Nós já tínhamos começado a limpar a escola na segunda-feira, ou seja, a segunda-feira passada começamos a higienizar e a limpar a escola da forma que sabíamos. Entretanto, fizemos a formação aos assistentes operacionais também no decorrer dessa semana, novos horários, neste dia que os nossos assistentes operacionais fizeram a formação com o Exército sobre como higienizar e desinfetar a escola e o edifício. Também fiz uma ação de sensibilização relativamente à situação da pandemia, aos cuidados a ter, reforçar novamente todas as orientações e todas as recomendações antes do início, dividir o número de pessoas que viria para a escola trabalhar, de que forma, explicar a logística toda, porque a nossa escola é um edifício com características muito específicas, não é? E então temos quase 4 pontos distintos, não é? Temos 2 alas com 2 entradas para a direita e 2 entradas para a esquerda, então nós dividimos tudo criteriosamente, as turmas para entrarem por 4 pontos distintos, e foi preciso dar esta formação aos funcionários, o que é que eles tinham que fazer, estarem em lugares estratégicos, os cuidados todos que deviam ter para antecipar qualquer tipo de situação, e muito rigor quanto a quem entra na escola e em que circunstâncias é que entra na escola. Houve aqui essa separação mesmo a nível do edifício e que é visível, nós entramos e reparamos que existe essa separação para não haver o cruzamento, e mesmo a nível dos alunos, sabe assim o feedback, digamos assim, se tem sido fácil, difícil, o uso de máscaras, a questão de estar sempre a desinfetar as mãos, como é que tem sido? Porque é uma aula totalmente diferente. Eles, quando chegaram à escola na segunda-feira, inclusivamente eu até tive um telefonema do Diário Insular a fazer uma breve entrevista pelo telefone, e a perguntar, eles estão felizes, estão animados por voltar à escola. Não foi isso que eu vi. Estão ansiosos, não é? Ansiosos porque foi do estar em casa em confinamento para regressar, e não é regressar à normalidade. Isto não é a normalidade, não é?
Então havia ali aquele ar de receio, de quase não saber muito bem como estar, de afastamento uns dos outros, já vinham com esta postura. E foi isto, foi entrar no desconhecido outra vez, fizemos esta separação. E a questão da desinfecção das mãos, de estar constantemente a desinfetar as salas, eu penso que eles estão a ver isto como tudo o resto, como regressar agora para uma situação que ainda não é normal. Eles próprios vêm já, não é, neste desconhecido. Quanto ao uso da máscara, eles queixam-se imenso, porque, pronto, eles todos trouxeram as suas máscaras feitas em casa, com tecido, queixam-se que, pronto, os primeiros dias que a máscara era muito quente, que a máscara que lhes dava sono, que se sentiam muito sufocados, que era muito complicado. Mas pronto, eles agora têm que encontrar máscaras com que se deem melhor, não é? Que se possam dar melhor, outro tipo de resposta, porque de facto agora é obrigatório até passarmos esta fase. A nível de escola também há aqui um certo investimento e um certo cuidado em ter sempre os materiais disponíveis, os materiais de proteção individual para os funcionários. Tem que haver aqui sempre esse cuidado para que nada falte. Sim, a fase antes de começarmos foi garantir que em termos de estoque tínhamos tudo para dar resposta a todas as necessidades, sobretudo às necessidades de desinfecção e de higienização da escola e de utilização dos funcionários e também dos alunos, não é? Houve aqui a entrega das máscaras sociais para professores, funcionários e alunos. Todos os alunos tiveram o direito à sua máscara, todos os funcionários, todos os professores. Mas também, claro que temos sempre o plano B. Se houver alunos a chegarem aqui ou porque se esqueceram, etc., nós temos que ter aquela resposta. E em termos de produtos, pronto, foi fazer aqui o estoque para que nada falte neste processo. A nível dos alunos que agora estão a ter essas aulas presenciais, continuam, relativamente às outras disciplinas, a ter por videochamada? Sim, as disciplinas que eles não estão... Aliás, temos duas realidades. Temos por exemplo, nós temos situações de alunos que têm uma disciplina em que vão ser submetidos a exame e vêm à disciplina presencial e têm outra disciplina que eles optaram por não fazer exame nacional e têm remoto, têm aula remotamente. Mas têm que a ter obrigatoriamente. E depois têm as outras disciplinas, têm que a ter remotamente, mas em direto com a aula presencial. Ou seja, o professor está a dar a aula presencialmente e, ao mesmo tempo, esta aula está a ser transmitida por videoconferência para o aluno que está em casa a assistir remotamente. E depois temos a outra situação, que é complementar a esta. São aquelas disciplinas que não são de exame, que continuam a constar do horário e que continuam a ter o horário em modelo síncrono e assíncrono até ao fim do terceiro período. A nível dos funcionários e dos professores também tiveram que fazer os testes para regressar, houve também todo este cuidado, tiveram que seguir, na verdade é uma regra, não é? Para voltar à normalidade. Sim, sim. Nós há 2 semanas confirmamos todas as pessoas que teriam que vir à escola, alunos e professores e funcionários, junto da Direção Regional da Educação, que depois articula com a saúde. E todas estas pessoas fizeram os testes e depois foi confirmar, não é? Ou seja, com esta articulação entre a Direção Regional da Educação e a Direção Regional da Saúde, a confirmação de quem fez, quem não fez, já temos os nomes, as listagens, fazer o checklist de toda a gente, porque as indicações, e aconteceu, na segunda-feira, quando começamos, as indicações não entra ninguém que não tenha feito o teste
e não tenha recebido o resultado, não é? E para isso, por exemplo, houve situações que não eram coincidentes. Eu recebia a listagem, mas a pessoa não recebeu o SMS por algum motivo, porque o número não estava correto. Mas nós tínhamos essa referência ou vice-versa. Nós não tínhamos a referência, mas a pessoa recebeu o SMS. Então era complementar este trabalho. Desde que houvesse o comprovativo de que, ou nosso, ou através da mensagem da SMS que as pessoas receberam da unidade de saúde, em como o teste foi realizado com um resultado negativo, ninguém entrava na escola. Pronto, e realmente houve situações de professores e alunos que chegaram cá na segunda-feira e ficaram do lado de fora. Teve que ser, até receberem o teste. Aliás, nós tínhamos dado esta indicação, mas claro que, pronto, como é para começar, as pessoas tentam, não é? Mas nós tínhamos que ter este critério rigoroso de só entram nestas circunstâncias. Portanto, não vale a pena estarmos a fazer, a ter este trabalho, não é trabalho, é esta necessidade, este cuidado todo para depois, olha, entra qualquer pessoa, tenha feito, não tenha feito, ou tenha resultado ou não tenha resultado. E por isso foi assim, foi com muito Como rigor. se costuma dizer, todo o cuidado é mesmo pouco e perante esta situação não há aqui margem para fazer algum desloice. A nível de escola, podemos dizer, sente-se também, de certa forma, não é bem um medo, mas é a questão de falhar e correr mal. Existe essa ansiedade, digamos assim, de no futuro alguma coisa poder correr mal agora, já que estamos aqui a regressar com algumas aulas, já este medo? É uma opinião pessoal. É claro que as pessoas têm... Eu não queria chamar-lhe medo, respeito. Eu acho que é importante que todos tenhamos esta postura rigorosa de que temos que ter respeito. E temos que ter respeito porque, embora, felizmente, a nossa ilha atualmente é uma ilha que supostamente está Covid-free, não é? Mas temos que ter este respeito de que há uma mensagem que temos que passar, que há uma postura que temos que ter para continuarmos desta forma e para nos prepararmos para uma eventual recaída face à abertura depois com o mundo, não é? Porque o mundo vai abrir e há que passar esta mensagem. A escola tem que ser perentória na mensagem que passa aos seus alunos e aos seus funcionários e a toda a gente. Nós, independentemente da realidade que estejamos a viver, nós temos que nos comportar exatamente como se comportariam as zonas que estão a viver situações de real problema, de real, não é? De visualizarem mesmo situações drásticas como estamos a ver noutros países. E nós temos que nos comportar exatamente da mesma maneira. Não é? E por isso, eu não lhe chamaria medo, chamaria respeito. Estamos com respeito e queremos passar esta mensagem e é com base neste respeito de querermos garantir que as coisas correm bem e que estamos fortalecidos para, se eventualmente houver uma recaída, nós, escolas, termos os melhores comportamentos. Não é? Assim, para terminar, de certa forma, como é que vê as perspectivas para o futuro escolar? Agora, pouco a pouco, e depois com o regresso do próximo ano, como é que vê que vai ser? Há pouco já dizia que, se calhar, as pessoas vão estar mais preparadas e para usar melhor as tecnologias e tudo mais. Mas como é que vê que vai ser o próximo ano escolar? O próximo ano escolar vai ser um ano escolar espero eu, de uma normalidade diferente, porque as pessoas vão ter necessidade de rever muitas situações que ficaram mais avulsas neste processo, não é? Por parte dos órgãos de gestão vai ter que haver a necessidade de garantir que tudo o que ficou menos acautelado em termos de aprendizagens, que vamos acautelar, que vamos rever, que vamos passar por um período em que temos que recuperar, não é? Temos que recuperar as aprendizagens, temos que recuperar a confiança de vir para a escola
E também vai ser um ano letivo, em que todas as aprendizagens que nós fizemos até agora, em todos os sentidos, até nos nossos comportamentos relativamente à saúde pública, à nossa saúde, ao nosso dia-a-dia, tudo isto vai contar como uma aprendizagem, não é? E por isso eu conto que vai ser um ano em que as pessoas vão estar muito gratas, porque vão ter a oportunidade de reconquistar alguma da normalidade, mas também vão estar a construir uma normalidade diferente, que vai ser mais rica, mas também mais cautelosa, que vai ter outra nuvem em cima, não é? Vai ter outras responsabilidades. Eu acho que, em termos de responsabilidade, todas as pessoas se vão sentir muito mais responsáveis relativamente ao futuro dos alunos, àquilo que eles têm que estar preparados de hoje em diante, não é? Porque este cenário é um cenário que se avizinhava, não é? Este cenário é um cenário que se avizinhava num mundo que já estava aqui a atingir um certo caos, não é? Não sei, o nosso tempo já está a chegar ao fim, mas não sei se calhar este podia também ser um momento, se quiser deixar uma mensagem também aqui aos alunos desta escola, da Escola Vitorino Mésio, aos que estão em casa e mesmo aos que já estão cá, se quiser deixar uma mensagem, tem espaço para isso. Bom, eu queria dizer a todos que, como já tive a oportunidade de dizer noutras alturas, que eu estou muito confiante nas capacidades dos professores, dos funcionários, dos alunos desta escola para trilharmos um futuro novamente com confiança, com segurança de que vamos ultrapassar tudo isto e que vamos conseguir superar alguma coisa. Nunca mais vamos esquecer, mas vamos superar, certamente. E nós todos estamos confiantes disso e contamos com todos para voltar a vir à escola com saúde. Não é? Exato, sim. Esperemos que volte tudo à normalidade. Muito obrigada por estar aqui à conversa connosco e, apesar disto tudo, que seja sempre um ano de sucesso para a escola e para os seus alunos e que acabe por ficar tudo bem, que é uma palavra que tem-se usado tanto e que seja mesmo assim. Muito obrigada, até à próxima. Obrigada eu. Chegamos então aqui ao fim da nossa entrevista, mas ainda há tempo no nosso programa para as dicas habituais. Continua a acompanhar-nos e até amanhã. Boa tarde, eu sou Henrique Pacheco, sou professor de História na Escola Secundária Vitorino Mésio e tenho aqui 3 dicas ou 3 características que acho que fazem um bom estudante, um bom aluno, um aluno que consegue tirar boas classificações. A primeira característica de um bom estudante é gostar de aprender, gostar de conhecer, gostar de saber cada vez mais, ter paixão pela descoberta, pelo conhecimento. Querer saber o nome de um descobridor de uma determinada terra. Querer saber um poema de cor. Querer saber o autor desse poema. Querer saber a fórmula química de uma molécula. Saber cada vez mais. Pessoas que querem saber cada vez mais são pessoas que se valorizam. Estão-se a valorizar. E pessoas que se valorizam são pessoas que gostam de si próprias. As pessoas que têm mais conhecimento normalmente desenvolvem melhor o seu intelecto, conseguem observar melhor o mundo e são muito mais críticas, têm um olhar muito mais crítico do mundo. Então essa é a primeira característica de um bom estudante, gostar sempre de aprender. A segunda característica é ser disciplinado, ser metódico, é não deixar acumular muito o trabalho. Por exemplo, todos os estudantes hoje em dia têm muitas disciplinas. Se não resolverem os TPCs ou os afazeres daquele dia, vão acumular muito, vão deixar-se perder pelo caminho. Então, convém, no final de um dia de aulas, ou no momento em que estamos a viver a seguir uma aula síncrona, resolver os TPCs, investigar aquilo que o professor disse, não deixar acumular, ser disciplinado, metódico, fazer aquilo que tem para fazer naquele dia, não levar demasiado tempo a fazer as coisas, senão elas vão se acumular e ficam ultrapassados pelas tarefas que têm para fazer. E a terceira dica, se calhar é a mais agradável de todas. Depois de fazerem os vossos afazeres e os vossos trabalhos, devem ter tempo para vocês próprios.
fazerem as atividades de lazer que lhes façam sentir bem. Ouvir as músicas que querem ouvir, que têm para ouvir, ver as séries que têm para ver. Ou seja, para além do trabalho, terem um espaço de lazer, de fazerem as coisas que vocês gostam. Se esse espaço de lazer implicar ainda mais conhecimento, melhor ainda, mais ricos ficam. Então, resumindo, são 3 as dicas que eu tenho. 1, gostar de aprender. 2, ser metódico e disciplinado. 3, ter sempre, todos os dias, um tempinho para fazerem aquilo que verdadeiramente gostam. Sejam bem-vindos a mais uma semana de dicas na área da fisioterapia. Esta semana, e hoje particularmente, vamos centrar as nossas atenções num dos aspectos que tem tomado maior relevância nos últimos tempos, nomeadamente os impactos da Covid-19, particularmente ao nível da parte respiratória. Todos sabemos que fomos confrontados com uma nova doença que tem exigido à medicina uma tentativa diária de encontrar uma solução. Uma doença para a qual nós desconhecemos aquilo que possam ser os seus reais impactos, quer a curto, quer a médio e longo prazo, especialmente ao nível da saúde e das sequelas que daí possam resultar. Daquilo que é sabido, atualmente a Covid-19 causa a síndrome respiratória aguda grave, que não é mais do que criando uma incapacidade ao nível do sistema respiratório, particularmente ao nível da oxigenação dos pulmões, compromete aquilo que é, em termos de sanguíneos, o aporte ao nível dos outros órgãos e ao nível dos tecidos, criando eventualmente uma situação de falência. Também todos nós reconhecemos que, em termos de órgãos de comunicação social, diariamente somos confrontados com aquilo que possam ser as consequências, não só em pessoas de idade avançada, mas até mesmo em pessoas mais jovens, das verdadeiras consequências ao nível do organismo da presença da Covid-19. Também sabemos que não existem vacina, não existem medicamentos antivirais que possam dar uma efetiva resposta no combate à Covid-19. Levando a que todos reconhecemos que a prevenção e a existência de um sistema imunitário forte possa ser, eventualmente, neste momento, à luz do conhecimento científico que dispomos, a melhor resposta que possamos ter para tentar enfrentar este flagelo. Também é conhecido, em termos de evidência científica, de que indivíduos mais vulneráveis, devido à presença de doenças pré-existentes, como a diabetes, a hipertensão arterial, problemas cardiorrespiratórios ou outros problemas de natureza crónica, poderão estar maior predisponíveis para a flagelo da Covid-19. Daí leva-nos a uma situação que, felizmente, a nível dos Açores, não temos tido já há largas semanas a referência de novos casos, especialmente aqui na Ilha Terceira. Mas também todos sabemos que, fruto daquilo que são as decisões mais recentes e também de uma necessidade futura e necessária de abrirmos ao mundo, a probabilidade de surgirem novos casos é bastante grande. Face a esta necessidade e face a esta situação, creemos todos nós que será necessário e reconheceremos que sermos portadores, aliás, de um sistema imunitário forte, capaz de reagir perante as adversidades e perante os desafios que sejamos confrontados, será o melhor caminho. Daí, a parte respiratória e especificamente a nossa musculatura respiratória tem um papel essencial naquilo que possa ser um combate futuro se formos confrontados com esta doença. A existência de uma musculatura respiratória forte traz benefícios não só ao nível da eliminação das secreções existentes nas vias respiratórias, a um aumento da capacidade pulmonar e também uma maior resistência ao nível do exercício físico. Face a isso, é hoje que vos apresento um conjunto de exercícios fáceis que podem ser realizados diariamente no vosso contexto domiciliário e que contribuirão para o maior fortalecimento da vossa capacidade respiratória. O primeiro exercício respiratório que vos apresento consiste em fazermos um conjunto de inspirações e expirações, quer seja na posição de pé ou mesmo de sentado, nos seguintes moldes. Vamos inspirar o máximo que conseguirmos pelo nariz e vamos expirar pela nossa boca. Vamos fazer este exercício 10 repetições por 2 séries, fazendo um intervalo de descanso de 1 minuto entre cada uma das séries. Alerte para uma situação bastante importante. É normal que ao fim de algumas repetições que sintam alguma sensação de tontura a nível da cabeça. É uma situação normal e resulta daquilo que é uma maior oxigenação ao nível do sangue. O segundo exercício que vos apresento consiste em darmos continuidade ao exercício anterior, mas forçando um pouco a inspiração.
Ou seja, vamos inspirar pelo nariz até onde conseguirmos e depois vamos fazer uma segunda inspiração, tentando pôr mais ar dentro da nossa caixa torácica. E posteriormente vamos expirar pela boca. À semelhança do exercício anterior, vamos repetir esse exercício também 10 repetições divididas em 2 séries, também com um intervalo de 1 minuto de descanso entre cada uma das séries. Da mesma forma, à semelhança do exercício anterior, alerto que é normal haver uma sensação de tonturas a nível da cabeça. O terceiro exercício que vos apresento consiste em associarem os membros superiores. Para o efeito, vamos fazer uma elevação anterior dos nossos braços, fazendo, à medida que subimos os braços, uma inspiração. E quando baixarmos os nossos braços, vamos fazer uma expiração. Ou seja, do mesmo modo que nos exercícios anteriores, vamos fazer 10 repetições divididos em 2 séries. Os exercícios respiratórios que vos acabo de apresentar não são mais do que um conjunto de exercícios simples e eficazes que contribuirão com certeza para o aumento da vossa capacidade respiratória e contribuirão para o fortalecimento da musculatura respiratória. A nossa capacidade física, a nossa resistência são os primeiros passos para conseguirmos estar fortes perante aquilo que são as adversidades do meio onde nos inserimos. Especificamente, durante este período, se conseguirmos reagir da melhor forma perante a eventualidade de sermos confrontados com o vírus da Covid-19. Sermos resilientes do ponto de vista físico e psicológico é o primeiro passo para ficar tudo bem. Na próxima dica, vamos centrar as nossas atenções numa área específica da fisioterapia, a pediatria, identificando um conjunto de cuidados e de atenções que os pais e cuidadores devem ter para com as crianças, de forma a protegerem a sua postura. Fiquem bem, até à próxima dica. Sugestão da quinta atividade. Funcionamento. Realizar no menor tempo possível 3 rondas de 21, 15 e 9 repetições por exercício. Exercícios. Lunge. Pés à largura dos ombros, braços apoiados na cintura, dê um passo em frente, fletindo o joelho e baixa a anca até que esteja num ângulo de 90 graus. O joelho da frente não pode passar a ponta dos pés, o joelho de trás não deve tocar no chão. Segundo exercício. Man Makers. Em posição de prancha, com as mãos no chão, largura dos ombros, manter o corpo alinhado, tocar com a mão no ombro contrário, regressando à posição inicial de forma alternada. Com uma adaptação, poderá realizar a prancha de joelhos. Terceiro exercício. Agachamento com chute. Pés à largura dos ombros, biqueiras ligeiramente apontadas para fora e ao fletir os joelhos, manter o peso nos calcanhares. Na elevação do corpo, chutar em frente, regressando à posição inicial. Costas direitas, cabeça neutra. Com uma adaptação, reduzimos a amplitude do agachamento. Quarto exercício, criss-cross. Flexão do tronco, mãos atrás da cabeça, com o joelho fletido e o outro em extensão. Rotação do tronco com aproximação do cotovelo à perna oposta e alternar o movimento. Realizar 3 rondas de 21, 15 e 9 repetições por exercício. Ao terminar, realize alguns alongamentos